Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Micael e juntos vamos aprender a regra de 3. Você sabe fazer a regra de 3? Você sabia que existe a regra de 3 simples e a regra de 3 composta? Pois é, mas hoje nós veremos apenas a regra de 3 simples, tá? Então, sem delongas, vamos para a nossa aula. A regra de 3 é o método para determinar o valor de uma incógnita quando são apresentadas duas ou mais razões. Essas razões elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Quando uma coisa aumenta, a outra coisa também aumenta. Ou quando uma coisa aumenta, a outra diminui. Certo? E quando falamos sobre razões, ele está comparando valores. E aí essa regra de 3, ela pode ser simples, como nós vamos ver hoje, ou ela pode ser composta. A gente vai ver em outro momento. Só que o foco mesmo é sobre a regra de 3 simples, certo? Uma outra coisa interessante, tá? E quando nós falamos sobre grandezas, ela está se referindo à velocidade, a tempo, deixa eu ver o que mais, a distância, comprimento, volume, área, um bocado de coisa, tá? Tudo que pode ser medido e calculado é uma grandeza, tá? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo, tá? Que vem trazendo o seguinte: numa indústria de chocolate, observou-se que a cada 2 horas uma máquina produz 70 kg de chocolate. Então, a pergunta é: durante 6 horas serão fabricados quantos quilos de chocolate? Se nós observarmos aqui, nós temos duas grandezas, tá? O que seriam essas grandezas? Eu falei que é em relação a valores, né? Então, nós temos aqui 2 horas, horas é uma grandeza, e 70 quilos. Então, quilos também é outra grandeza, certo? Com isso, nós construiremos uma tabelinha para ajudar. Construímos então a tabelinha para ajudarmos a entender melhor. E aí eu vou colocar essas duas grandezas. Quais são? Horas e quilo, tá? E aí repetindo, ó, numa indústria observou-se que a cada 2 horas ele produz 70 quilos. Preenchemos a segunda coluna da nossa tabelinha. A primeira coluna são as grandezas, as duas coisas que aparecem, e a segunda coluna é a primeira parte do exemplo. Vamos completar a segunda parte do exemplo, que é a pergunta. Então, durante 6 horas, já temos o pedaço aqui, ó, 6 horas, né? Horas está em cima ou embaixo na coluna ou na tabela? Em cima, né? Então vamos colocar 6 em cima. E aí ele quer saber: serão fabricados quantos quilos de chocolate? Essa é a questão, tá? E aí quando a gente falar sobre regra de 3, você pode observar que vamos obter 3 valores e queremos encontrar o quarto valor, tá? Quando não sabemos o valor determinado, nós vamos colocar um camaradinha que nós já conhecemos, x, tá? É o valor de x. A busca é por esse valor, que a gente não sabe qual é, mas que vamos encontrar. E aí vamos transcrever o que fizemos aqui numa fração, em 2 frações, na verdade. 2 sobre 70 igual 6 sobre x. A gente está fazendo uma comparação entre 2 frações. E a regra de 3, agora é a charada aqui, né? A regra de 3, ela consiste no seguinte: ela faz uma multiplicação na diagonal.
desse jeitinho aqui, ó, em forma de X, tá? O valor de cima com o valor de baixo e o valor de baixo com o valor de cima. Toda vez que falarmos sobre regra de 3, a multiplicação será dessa maneira. E aí, como é que vai ficar, professor? Primeiro vamos encontrar o valor de x. 2 vezes x. Vamos juntar. 2x. Igual quem? A outra multiplicação. 70 vezes 6. 7 vezes 6, 42. Então, 70 vezes 6, 420. Aqui, ele se tornou uma equação do primeiro grau. O bom é que essa equação do primeiro grau já está em ordem. Tá? Ele só está falando o seguinte, que 2 vezes alguma coisa dá 420. Para nós sabermos o valor dessa alguma coisa, nós vamos fazer um tracinho e jogar esse 2 aqui embaixo dividindo. Então, 420 dividido por 2x é 210. 210 o quê? É só observar, o valor de x está embaixo. Então, 210 quilos. Pronto. Então, nós podemos ver que a cada 2 horas produz 70 quilos e a cada 6 horas vão produzir 210 quilos de chocolate. Temos então agora um segundo exemplo que fala o seguinte: nessa mesma indústria, com 8 quilos de chocolate, é feito 20 barras de chocolate, né? Então, com quantos quilos são feitos 35 barras de chocolate? Eita, aqui a numeração é maior, né? Repara o seguinte, toda vez que tiver um número, a grandeza vai estar do lado. Tá? 8 o quê? 8 quilos. É uma grandeza. 20 o quê? 20 barras. A nossa tabelinha na primeira coluna, eu vou colocar quilo e barras. Na segunda coluna são a primeira parte, ó. Uma indicando a outra, ó. Como assim? 8 faz 20. Entendeu? 8 quilos faz 20 barras. Então, 8, quando for quilo, embaixo, 20 barras. Aí a pergunta é, então, com quantos quilos são feitos 35 barras? Aí eu vou observar, o 35 se refere a quem? As barras. Na coluna, na tabela, barras está em cima ou embaixo? Embaixo. Então 35 vai vir embaixo. Se o 35 vem embaixo, em cima fica x. Tá certo? Ou seja, o valor de x nunca será sempre embaixo e nunca será sempre em cima. Ela vai variar. E aí então agora nós vamos fazer nosso cálculo. Primeiro eu vou transcrever aqui em forma de fração. 8 sobre 20. Do jeito que está aqui, ó. E agora do jeito que está aqui. Igual, comparando, né? X sobre 35. Pronto. Feito isso, regra de 3. Primeiro com x, ó. 20 vezes x. 20x. Igual. Fazer a segunda multiplicação. 8 vezes 35. Ou 35 vezes 8. 280. É 20 vezes alguma coisa que vai dar 280. O que eu faço? Passo um tracinho aqui, jogo 20 aqui embaixo. E aí, para ajudar a calcular, né, eu faço o seguinte, ó o macetezinho. Corto o zero de cima com o zero de baixo.
vai sobrar quem? 28 dividido por 2. 14. 14 o quê? Barras. Oh, que barras? É 14 quilos. Por quê? Porque o X está se referindo àquilo. Certo? Entendeu aí a ideia? Exemplo 3. Né? Nosso último exemplo para essa manhã. E ainda pensando na fábrica, em 5 caixas são guardadas 15 barras. As duas grandezas que nós vimos aqui é quem? 5 caixas e 15 barras. Então, temos aí as duas grandezas. Então, preenchendo aqui a primeira coluna, temos caixas e barras. 5 em cima, né, que se refere a caixa, e 15 embaixo, que se refere às barras. E aí, para preencher a segunda parte, é só ver a pergunta. Com 12 caixas, podemos guardar quantas barras de chocolate? 12 se refere a caixas, então vai ficar em cima o 12. Se em cima fica 12, embaixo fica X. E aí, então, transcrevemos essa ideia na forma de fração. 5 sobre 15, igual, comparando, 12 sobre x. Regra de 3, primeiro multiplicamos sempre o valor de x. Se x está aqui embaixo, então 5 vezes x, que é 5x, e 12 vezes 15, que é 180. Passo o tracinho, jogo 5 embaixo para dividir, porque 5 vezes alguma coisa dá 180. Para dividir aí, para saber, é só dividir por 5 que a gente acha o valor de x. E aí, 180 dividido por 5. A divisão rápida, 1 dá, vou pegar o 2, né? 18 dividido por 5 dá 3. Por que 3? Porque 3 vezes 5 é 15. E para 18 falta 3. Desce o 0, fica 30. 30 dividido por 5 é 6. Por que 6? Porque 6 vezes 5 é 30. Para 30, nada. Então, o valor de x é 36. 36 o quê? 36 barras. Tá? Por que 36 barras? Porque barra, porque x aqui é barra. E aqui chegamos ao final da aula, tá? Espero que você tenha aprendido e espero que você tenha entendido também. Tá? No próximo vídeo, próximo dia, próxima aula, nós veremos sobre regra de 3 composta, tá? Então vai se preparando aí, qualquer dúvida, estamos aqui, ok? Um grande abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.